Olá! Então, essa é a tarefa que vocês irão fazer durante esses 2 dias. Aqui é a professora Raquel. Quero lembrar que vocês têm até a terça-feira, 10 da noite, para enviar, certo? No e-mail que foi informado em sala de aula. Então, esse é o material. Como que está organizado esse material? Um momento eu irei explicar, no segundo momento vocês terão a atividade 1. Vocês vão copiar no caderno, responder, tirar foto e enviar por e-mail. Por favor, se você conseguir tirar todas as fotos e organizar em PDF todas em um arquivo só, eu agradeço muito. Então, aí vem o segundo momento eu estou explicando, aí vem a atividade 2. O terceiro momento eu estou explicando, orientando, tirando dúvida e, por último, a atividade 3. Então, são 3 atividades neste vídeo, certo? Onde está escrito atividade, que é para você fazer e enviar para o e-mail. Então, vamos iniciar aí. Essa questão aqui já foi resolvida em algumas salas, mas eu volto aqui e explico novamente para todos. Em um sistema de cartesianos ortogonais estão representados os gráficos das funções f de x e g de x. Então, o que a gente já estudou? Que a gente tem que observar bem a lei da função. Nessa lei, ela traz muita informação sobre o gráfico. Por exemplo, x ao quadrado, quem é o coeficiente do x ao quadrado aqui? É 1 positivo. Se é 1 positivo, a informação é que a concavidade é para cima. Então, essa linha, essa parábola aqui na cor azul, é referente à função f de x. A função g de x, você tem menos x ao quadrado mais 2x. Quem acompanha x ao quadrado é menos 1, significa que a concavidade da parábola é para baixo, e aí você tem a função g de x aqui na linha vermelha, ok? Mas aí ele se refere ao ponto P e se refere ao ponto Q. Olha onde está o ponto P e olha onde se encontra o ponto Q. O que vocês vão fazer? A gente tem que encontrar as coordenadas desses dois pontos, porque para finalizar a questão, precisamos calcular a diferença entre a ordenada de Q com a abscissa de P. Pronto, jovem. Então, o primeiro passo é observar bem o gráfico. Esse P e esse Q, o P, a diferença do P para o Q é que o P já é um dos zeros da função. A função quadrática ela tem 2 zeros, certo? Então, se você está enxergando aí o P, esse P é um dos zeros. O próximo zero aqui da função f de x não foi destacado, né? É o que está aqui do lado, não foi destacado. Mas a gente sabe que esse P tanto é zero da função f quanto é zero da função g. Então, você tem 2 pontos onde houve interseção. A maneira de resolver é igualando as duas funções e nós encontraremos esses pontos de interseção. Então, fazendo f de x igual a g de x, olha o que a gente vai encontrar. X ao quadrado menos 4 igual menos x ao quadrado mais 2x. Vamos trazer todos para o primeiro membro. Então, x ao quadrado já está no primeiro membro, não troca o sinal. Menos x ao quadrado vem para o primeiro membro com sinal trocado. Mais 2x vem com sinal trocado. Aquele menos 4 já está no primeiro membro. Então, você não altera o sinal. Agora, o que você vai fazer? Você vai somar os termos semelhantes. Semelhante é aquilo que tem a mesma parte literal. X ao quadrado com x ao quadrado. Então, eu posso somar? Sim. Eu vou somar os coeficientes. É 1x ao quadrado com mais 1x ao quadrado. Resposta, 2x ao quadrado. Repete menos 2x, repete menos 4, porque eles não vão ter termos semelhantes para somar. Agora, podemos reduzir esta equação. Isso aqui se tornou uma equação do segundo grau. Como é que eu posso reduzir? Procuro um divisor comum para todos. E esse divisor comum será o 2, né? 2x ao quadrado que eu vou dividir por 2, fica só x ao quadrado. Menos 2x dividido por 2 fica só menos x. Menos 4 dividido por 2 fica só menos 2, correto? Pronto. Importante nesse momento
entender que a função quadrática ela tem 3 coeficientes e vamos necessitar destacar os 3. A é quem acompanha x ao quadrado, A é 1 positivo. B é quem acompanha x, A então é menos 1. E C é o termo independente, aí é o menos 2. Ok? Agora nós vamos fazer o quê? Encontrar delta. Delta ele é o fator discriminante, ele diz se as duas raízes serão diferentes, se as duas raízes serão iguais ou se não vai ter raiz. Então, a fórmula do delta é b ao quadrado. Como aqui b é igual a menos 1, fica menos 1 ao quadrado menos 4ac. Menos 4. Então, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 2, que é o valor do c. Delta, então, passa a ser menos 1 ao quadrado é 1. Aqui é importante fazer logo o jogo de sinal. Então, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 2, 8. 1 mais 8, 9. Delta é um número positivo, então teremos duas raízes distintas, x1 e x2. Como calcular x? Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Estou escrevendo porque são vários valores aí que vocês têm que substituir. X é igual, cadê o b? B é menos, e o menos da fórmula, arrumando aqui, aí você vai ter que colocar os dois menos, o menos da fórmula e o menos do b. Mais ou menos a raiz de 9 é 3, sobre 2 vezes a. A é 1, então fica 2 vezes 1, 2. Ok? É possível agora calcular x1 e x2. Quem será x1? Olha, menos vezes menos dá mais, fica então 1 mais 3 dividido por 2, que a resposta é 2. E x2, tirando daqui, x2 eu tenho menos vezes menos dá mais, então eu tenho 1 positivo menos 3, ok? Dividido por 2. 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Olha só, nós temos aqui 2 e menos 1. Onde está o ponto P? Está à direita do zero. Por favor, perceba isso. O ponto P está à direita do zero. Então, significa que aqui eu tenho 2. Se o 2 é o zero da função, eu já sei que este ponto, as coordenadas dele vai ser 2 e 0. Ok, acabei de encontrar o ponto P. Então, vamos dizer aqui, P vai ser quem? 2 e 0. Esse P pertence tanto a f de x quanto a g de x, não esqueçam não. Agora, como vamos calcular o ponto Q? Veja, já foi percebido que esse 2 aqui, ele é o zero da função, das duas funções, na verdade. É onde você vai encontrar o ponto de interseção no 2 e 0. Agora, então, vamos usar o menos 1. Vamos fazer o que com esse menos 1? Vamos substituir. Como a gente precisa só encontrar Q, a gente vai direto substituir na função g. Então, ó, substituindo o menos 1 para x igual a menos 1, eu vou substituir na função g de x. Olha aí, ó, g de x menos 1, eu quero a imagem de menos 1. Então, menos 1 é o domínio, já que ele é o x. Aí você toma só um cuidado aí que a fórmula da função, a lei de formação da função g é menos x ao quadrado. Então, esse menos não tem nada a ver com x ao quadrado, ele fica lá de fora. Mas como o x ali é menos 1, eu vou botar aquele menos 1 ao quadrado. Lembrando que este menos que vocês estão vendo aí no início é o menos que está aqui na fórmula, por favor. Olha isso. Esse menos que está aqui na fórmula, ele continua aqui. Não tem nada a ver com esse menos 1 ao quadrado, tá certo, gente? Não confundir isso aí. Aí você tem mais 2 que multiplica x. Então, vai ficar mais 2 vezes menos 1. Ficou imprensado ali. A imagem de menos 1 na função g. A imagem de menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado dá mais 1. Com esse menos que está fora, fica menos 1. E mais 2 vezes menos 1
dá menos 2. Olha só, repetindo, menos 1 ao quadrado, que está dentro do parênteses, fica positivo. Porém, tem esse menos aqui lá de fora, então ele continua negativo. E aqui o jogo de sinal, mais 2 vezes menos 1, menos 2. A imagem de menos 1 será menos 3. Olha, encontramos esse menos 3. Como é que você encontra, como é que você escreve o ponto P? Vamos concluir aqui o ponto P, desculpa, o ponto Q. Ele vai ter abscissa menos 1, que é o domínio. Imagem menos 3, a ordenada. Só que a questão pede para você calcular a diferença, e aí a gente vai com calma. A diferença entre quem? Leiam a questão aqui, ó. Pede para calcular a diferença entre a ordenada do ponto Q. Vamos lá no ponto Q. Ordenada é menos 1 ou menos 3? Ordenada é menos 3. Então, é a ordenada do ponto Q e a abscissa do ponto P. Cadê o ponto P? A abscissa é o primeiro valor. Vamos de novo. Ordenada é o segundo valor. Então, eu vou no ponto Q, pego menos 3. E a abscissa é o primeiro valor. Eu vou no ponto P e pego 2. Calcula a diferença disso aí, certo? Então, como é que fica? Em módulo vai ficar menos 3, menos 2. Por que o menos 3? Porque a ordenada é negativa. E esse menos é da palavra diferença, tá certo? Aí você coloca menos 3, menos 2, a resposta é quanto? Menos 5. Só que isso aí dentro do módulo fica menos 5. Fora do módulo fica 5, correto? Então, essa é a nossa resposta aí. Separando aqui esses dois ambientes. Então, a resposta aqui é 5. Aí, o que vocês vão fazer agora? Vocês têm a atividade para responder, essa atividade aí. Repara a diferença dos gráficos, né? O gráfico dessa primeira aqui, olha como ele é. Certo? E onde estão as interseções, certo? Agora, você vem aqui para a atividade que você vai fazer, olha como está o gráfico e olha onde estão as interseções. Então, uma leitura rápida aqui, você também vai ter concavidade para cima e para baixo. Você tem que calcular agora o módulo, calcular em módulo também a diferença entre a ordenada do ponto B e a abscissa do ponto A. Então, o que você vai fazer assim, quem é o ponto B e quem é o ponto A? Desculpa, o ponto A. Se você perceber bem aí, você está tendo aqui, ó, que o ponto A, ele é o ponto máximo, ponto de máximo da função g de x, e o ponto B é o ponto de mínimo. Ok? Então, se refere a vértice aí, não é? Você vai calcular os vértices tanto da função f de x quanto g de x, e aí conclui essa questão calculando a diferença entre a ordenada e a abscissa, certo? Próxima atividade é para construir gráfico. Como é que vamos construir gráfico aí? Aqui, gente, é importante novamente vocês fazerem aquela leitura rápida. Qual é o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor de C? O que vai interferir no gráfico? Muita coisa. Então, vamos aqui. Quem é o valor de A nessa função aqui? O A é 1. Quem é B? B é menos 5. E quem é C? C é 6. Olha, se o A é positivo, concavidade para cima. Se o B é negativo, é o ramo decrescente que vai interceptar a linha do Y. E se é 6, aonde intercepta, aonde corta na linha do Y, a parábola, lá fica o 6, tá certo? Agora, a gente tem que saber se vai ter uma, duas ou nenhuma raiz, tá certo? Desculpa, se terão duas raízes iguais, duas diferentes ou nenhuma raiz. Então, quem vai dizer isso? É o delta. Vamos lá? Delta é b ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4ac. Então, é um menos aqui. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Olha isso. Delta é igual a 1. Delta é positivo, eu vou ter duas raízes reais. E essas duas raízes reais, elas são diferentes. Cada um fica em um espaço, né? Temos que calcular, então, quem são essas raízes. Aí você conclui. X é menos B. Aí toma cuidado com esse menos, que é da fórmula.
ou da equação de Bhaskara, né? Menos b, e que tu vai multiplicar aí, ó, por menos 5, porque o b está negativo. E mais ou menos a raiz de delta, como delta é 1, a raiz de 1 é 1. Sobre 2 que multiplica 1, como a... Desculpa. 2 que multiplica a, como a é 1, então fica 2 vezes 1, resposta 2. Agora você tira aí a raiz. X é igual menos vezes menos dá mais, fica 5 mais ou menos 1 sobre 2. Cadê x1? x1 é 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 dividido por 2 dá 3, certo? E x2 é 5 menos 1 dividido por 2, que dá 2. Encontrei as duas raízes. Esses dois números aí é onde que você vai passar na linha do x e marcar, que eles representam os pontos 3 e 0, 2 e 0, certo? Ok? Agora precisamos então só descobrir quem é o x do vértice, que é importante, e o y do vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? Menos b. Se é menos b, eu vou logo botar aqui menos. Agora só que o b está negativo. Então fica menos 5 dividido por 2a. A é 1, então 2 vezes 1, 1. Então a resposta aí é 5 positivo dividido por 2, que vai ficar 2,5. Quem é o y do vértice dessa parábola? Menos delta sobre 4a. Como você tem delta igual a 1, fica menos 1 sobre 4 vezes a. 4 vezes 1 é 4. A resposta aí é menos 0,25. Ó, agora vamos desenhar esse gráfico aí, certo? Que a questão pede para desenhar o gráfico, fazer esboço do gráfico e também pede para escrever a imagem. A gente vai escrever a imagem assim que a gente concluir esse gráfico, certo? Então, aqui eu tenho o eixo X. Vou ter também o eixo Y, é um sistema ortogonal. E aí a gente só vai fazer umas marcações importantes, não é? Quais são essas marcações? Eu vou colocar o 0. Cadê? O 0, a origem. Aqui eu vou colocar o 1. O 2 e o 3. Necessariamente eu não sou obrigada a botar esse 1, mas aí você tem a raiz, o 0, 2 e 3, correto? Marca aí. Pronto, agora a gente vai procurar x do vértice, 2,5. Então, 2,5 está aqui, né? Entre 2 e 3, exatamente ao meio. E você procura y do vértice, menos 0,25, menos 25 centésimos. É evidente que eu vou ter menos 1 na linha do y, aí metade é menos meio, e a metade da metade menos 0,25. Eu não vou escrever aqui, fica muito pequenininho o número, só vou marcar, ok? Aqui está o vértice. Lembrando também que você tem aquele mais 6, esse mais 6 é exatamente onde a parábola vai cortar a linha do y. Eu vou escrever ele aleatoriamente bem aqui. 6. Tá certo? Tinha que fazer a marcação, não vou. Então, aí, ó, você tem aí esses valores. Eu tenho 6, que é o próprio C, correto? É esse número que fica livre, ele sempre aparece na linha do Y. É onde a parábola corta a linha do Y. Tá positivo, então fica acima do zero. Tá aí o C positivo, A positivo, com cavidade para cima, B negativo, o ramo decrescente vai passar aqui. Agora a gente só vai inserir, a gente pode usar também a linha do X do vértice para encontrar o próximo ponto, né? Que vai ficar aqui, o simétrico a esse ponto vai ficar mais ou menos por aqui. Então, como é que se faz isso? Aí tu só tem que saber qual a distância do eixo de simetria, que é 2,5 até o vértice, a linha do Y. Qual vai ser essa distância? Se você tem aqui 1 mais 2,5, então você tem 2,5 para cá, aqui eu vou ter o eixo de simetria, ó,
Só marcar aqui, ó, subindo, eu vou ter o eixo de simetria. Conferir que a distância aqui é 2,5, eu marco 2,5 para a direita também e vou encontrar o ponto simétrico deste lado, que é claro que vai dar no 5, né? Vai parar no 5 aqui. Então, aí eu vou ter o ponto simétrico para este lado. Então, deixa eu só ampliar essa reta aqui. Aí, olha, usando o eixo de simetria e ajuda a desenhar o gráfico melhor no caderno, certo? Então, o que eu estou falando para vocês, que aí você pode, já percebeu que para cá é 2,5, ó, essa distância aqui do eixo de simetria a partir do x do vértice, é ele que determina esse eixo, você percebe que a distância é 2,5, então, para a direita desse eixo, eu vou também marcar 2,5 e encontro o 5, entendeu? Então, aqui é 4, aqui é 5. Esse ponto aqui a gente acha sem precisar usar Bhaskara nem nada. Você simplesmente está usando o eixo de simetria para encontrar o simétrico ao ponto que fica na linha do y. E ele é indicado pelo C da lei da função. Aí daí é só fechar aí com a parábola. Eu estou usando os recursos daqui, mas você capricha aí na sua atividade, porque você vai fazer a mão livre, né? Então, capricha aí na sua atividade. Fiz uma coisa a mais ali, deixa eu desfazer. Então é isso, ficou com cavidade para cima, porque A é positivo. E repara que eu saindo do C, eu estou descendo para o ponto mínimo, isso aí é ramo decrescente. E agora, você percebe que o ramo decrescente é que corta a linha do Y, e por isso que o B é negativo. E passa exatamente onde está o C. Vou só aumentar a linha para você ver a parábola sendo formada, né? Tá aqui, ó. Só vou ajustar agora o desenho. Esse é o momento da manobra. Momento da manobra aqui. Já perdi a manobra. Espera aí. Então, vou ajustar aqui. Que tem que ficar certinho no... Passar nesses pontos aí, né, gente? Só mais um momento. Ajustando aqui. Pronto. Aí, puxa mais um pouco para ali. Eu fiz a mão livre, não é? E a máquina tem precisão melhor do que a minha mão livre aí. Então, fazendo esse arranjo aí, você pode considerar que essa é a parábola desta função. Mas terminou a questão? Não. Cadê o conjunto imagem? Quem vai determinar esse conjunto imagem? Aí vem o momento do y do vértice, né? Ele que vai nos dar essa resposta. Quem é o y do vértice? Esse valor mais baixo aqui, que se lembra? É menos 0,25. Como a concavidade está para cima, olha aí você vai escrever dessa forma. A imagem da função, deixa eu colocar aqui melhor. A imagem da função vai ser igual a y, que pertence aos reais, de modo que y tem que ser maior ou igual a menos 0,25. Por que maior ou igual? Porque a concavidade está para cima, está subindo. É só por isso. Agora vem a letra B.
você vai fazer a letra B semelhante à letra C. Claro que tem vários recursos, maneiras mais rápidas. A gente está trabalhando aqui a fórmula de Bhaskara, certo? Então, a gente vai destacar quem é A é menos 1, quem é B. O B aí não tem. Quando o B não tem, é porque o vértice da parábola, ele fica na linha do Y, certo? Pertence à linha do Y. E C é 4. Olha, existe o caminho rápido de calcular aí, x1, x2. Porém, a gente precisa do valor de delta para determinar também a imagem, não é? Então, a gente vai fazer os cálculos corretinho aí. Cadê B? É B ao quadrado menos 4ac. Então, fica 0 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é menos 1, que multiplica C, que é 4. Olha essa conta, 0 ao quadrado vale alguma coisa? Não, vale 0, então corta aqui. E aí fica menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 4, 16. Delta é 16. Então, você vai ter aí x igual a menos b. Lembra que o b está 0. Se b é 0, né? Eu vou botar menos 0. Eu vou botar o 0 aqui só para representar esse b que não tem. Mais ou menos, a raiz de 16 é 4 sobre 2a. E como o a está negativo, fica menos 2, tá certo? Olha, então, x' eu já tenho. Quem é x'? É 4 dividido por menos 2, é menos 2. E x' é menos 4 dividido por menos 2, que é mais 2. E pronto, já temos os dois aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente só vai calcular x do vértice e y do vértice. Quem vai ser o x desse vértice? É menos b. Como b é 0, já digo que x do vértice é 0. Porque vai ficar 0 dividido por 2a, entendeu? E 2 vezes menos 1 dá menos 2. 0 dividido por menos 2 dá 0. E o y do vértice é menos delta. Cadê o valor de delta? 16. Então, é menos delta menos 16 dividido por 4a. A é menos 1. Portanto, vai ficar dividido por menos 4. Olha, menos 16 dividido por menos 4 dá 4. Aí está o vértice. Já podemos desenhar o gráfico. Esse gráfico, ele necessariamente não vai precisar do eixo de simetria. Entenda por quê. O eixo de simetria vai ser a linha do y, jovem. Então, não precisa aí você ficar se preocupando com o eixo de simetria, tá certo? Ok? Então, vamos aí fazendo o eixo x, agora o eixo y. Lembrando que a concavidade é para baixo, então, o que eu vou ter aí? Eu vou ter, na linha do x, eu tenho 0. A x1 é menos 2. Marca esse menos 2 aí. x2 é mais 2. Marco mais 2. E a x do vértice é 0, já está o 0 ali. Y do vértice é 4. Então, eu já sei que eu vou ficar com esse 4 aqui em cima. Ó. 4. Pronto. Como eu estou te falando, a linha, o eixo x aqui, o eixo y, é o próprio eixo de simetria. Então, esse é um gráfico fácil de fazer. Você só precisa calcular os valores que você vai precisar para poder riscar, mas não tem muito detalhe, né? Diferente dessa daqui a pouco, que a gente teve que usar. Só mais um momento. A gente teve que usar o eixo de simetria. Nesse caso aí não vai ser preciso, certo? Então, finalizando esse gráfico, é o que vocês vão fazer usando o recurso que vocês têm, régua, lápis, essas coisinhas assim. Tentem fazer o melhor de vocês, tá certo, gente? E não esqueça, a parábola, ela não é um V, não, tá? É uma curva. Em aula, eu já orientei vocês sobre essa situação. A parábola, ela é uma curva.
Não vai fazer um V, não. Por mais que o vértice, a parábola fica muito estreita, né? E aí você sempre tem que dar um jeitinho de tornar a curva, tá bom? Então aí tá o gráfico dessa letra B, da função dada. Agora, como escrever essa imagem? Quem vai determinar essa imagem? O y do vértice. Você vai dizer assim, ó, é do 4 para baixo, percebe? Eu estou marcando aqui, ó, com cavidade para baixo para indicar aqui que tá, que vai ficar menor. Você vai escrever assim, ó, a imagem vai ser y, que pertence aos reais, de modo que y é menor ou igual a 4. Olha, o que eu estou falando para ti é que nesse momento aqui ficou y maior, percebe aí, ó? Maior ou igual a menos meio. Por quê? Porque a concavidade está para cima. Agora, nesse caso aqui, a gente ficou com y menor ou igual a 4. Por favor, concavidade para baixo, então y é menor ou igual a 4, tá certo? Então, aqui está a explicação para vocês e vocês vão ficar com esse material aí, ó. Vocês vão também fazer o esboço do gráfico e vocês vão escrever o conjunto imagem, certo? Última questão dessa nossa tarefa. Aqui fala de uma situação que ocorre onde envolve trajetória de bola, de futebol, de vôlei, o que for aí. E essa trajetória aí, quando a bola é lançada, você tem uma parábola, né? A parábola aí é o trajeto dessa bola. Então, conta uma situação de um jogo de futebol de uma bola que foi lançada. A pergunta é, qual é a diferença entre o ponto que a bola saiu do solo e o ponto que ela volta a vir para o solo, né? Então, aí o que eu vou desenhar o chão. E aí, para a gente tirar as conclusões. Aqui é o lançamento da bola, o jogador chutou. Então, 0, deu essa volta, essa curva aí no ar e fez essa trajetória, voltou para o chão. Jovem, então, o que você observa aí? Tu observa que isso aqui você vai chamar de linha do X. Então, você vai trabalhar com x1 e x2. Quem vai determinar isso aí exatamente são os zeros da função. Basta calcular a distância de x1 para x2. Como a bola está sendo lançada, a gente já sabe que aqui vai ser 0, né? Agora tem que saber onde ela chega aí com essa distância toda. Então, o que precisamos fazer? Precisamos achar delta para calcular x1, x2. Então, como é que eu vou calcular delta? Delta é b ao quadrado. Cadê o b aqui? B é meio. Esse meio será elevado ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes A. Cadê o A? Gente, o A é uma fração ali. É menos 1 sobre 60. Isso ali é que é o A. Tá certo? Então, como ele quer a distância, né? Eu tenho que achar x1 e x2. Eu preciso saber quem é delta para poder calcular x1 e x2. Olha só. Você aprendeu aqui que você pode simplificar, né? 4 dividido por 4 dá 1, 60 por 4 dá 15. Vamos guardar esse 15 aqui. Então, eu tenho delta, isto aqui ao quadrado é 0,25. Menos vezes menos dá mais. Ah, tá. Tem mais um detalhe. Esqueci de botar o C. Então, é b ao quadrado menos 4ac. Como esse C é zero, jovem, fique feliz. A conta não vai nem precisar ser concluída aqui. Ó. Acabou. Então, delta vai ser só igual a 0,25, como eu já escrevi ali embaixo. Vou até apagar ali de baixo. A delta vai ser só isso, porque não precisa calcular esse lado aqui não, já que o C é zero. Não tem C aqui. Não tem C na função. Ó. Você tem A, tem B, mas não tem C. C é um número independente, tá bom? Portanto, o que a gente vai fazer? A gente já encontrou o valor de delta, agora a gente vai calcular x1, x2, ok? Bora calcular x1, x2 aí. Como é que eu calculo esse tal? X é igual a menos B. Lembra, o B ali é positivo, então fica menos 0,5 menos B.
mais ou menos a raiz de delta. Você sabe que se delta é 0,25, a raiz é 0,5, né? É 25 centésimos, a raiz vai ser 5 décimos. E 2 vezes menos A, ou 2 vezes A. Como A está negativo, vai ficar 2 vezes menos, 2 vezes menos 1 sobre 60. Cuidado com essa conta aqui. Aí, então, você tem isso aqui. Deixa eu só apagar também um detalhe. Ok? Aí, você tem isso aí, ó. Vamos começar por x1. x1 diz o quê? Que é menos meio com mais meio. Se vai zerar no denominador, nem faça a conta embaixo. A resposta é 0. Agora, x2, a gente vai com calma. Menos meio somado com menos meio dá menos 1, ok? Agora, aqui embaixo, você pode simplificar o 2 por 60, que aí fica 30. Guarda esse 30 aqui. Então, fica menos 1 sobre 30. Divisão de fração por fração, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Menos dividido por menos dá mais. Então, vai ficar 1 vezes 30 sobre 1, que a gente inverte, né? 1 vezes 30 dividido por 1 dá 30, jovens. Então, aqui, você vai ter 30 em x2 e 0 em x1. Qual é a distância de 0 até 30? É 30. Então, a resposta aqui é 30 metros. No momento que a bola é lançada, até onde ela volta a cair, vai dar uma distância de 30. E a letra B, qual é a altura máxima? Então, olha aí, vamos calcular essa altura utilizando quem? Y do vértice. Rápido para encontrar a altura. Menos delta dividido sobre 4A. Jovem, quanto é delta? É 25 centésimos. Então, y do vértice é menos 25 centésimos dividido por 4 vezes A. A é menos 1 sobre 60. Não esqueça que ali tem uma fração. Então, y do vértice vai ser isso aí. Você vai ficar... não esqueça de botar parêntese. Eu coloquei o parêntese incluído. E aí você tem, ó, menos. Aí eu te dou um conselho. Como aqui embaixo tem fração, você transforma esse 25 centésimos em fração. 25 centésimos, lembra de 25 centavos? Para você ter R$1, você precisa de 4 moedas de 25 centavos. Significa que 25 centavos é 1/4 de R$1. Logo, eu vou transformar aquela fração em 1/4. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1/4, que é o que equivale a 25 centésimos. E eu posso agora simplificar o 4 por 4, 60 por 4, que dá 15. Agora a gente vai concluir. Fica menos 1/4, e aqui vai ficar 1 vezes menos 1, dá menos 1. E embaixo vai ficar apenas 15, né? Que já foi simplificado. Olha só. Então, y do vértice é igual. Você lembra aí? Menos dividido por menos dá mais. Então, tu repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Sobe o 15 e desce 1. Então, você vai ficar com 15 dividido por 4. 15 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 15, 3. Aí, tu vai baixar esse 3 e vai fechar um 0. Aí vai ficar 30, né? 30 dividido por 4. Então, tu vai ficar com 3,75. Fechando logo essa conta. Logo, a altura máxima vai ser 3,75 metros. Essa bola aí foi lançada e ela chegou a essa altura máxima aí de 3,75 metros. Pronto, a tarefa que vai ficar para você responder é esta. Aqui, você tem que tomar muito cuidado também, é semelhante a que eu acabei de corrigir. Você pode pausar o vídeo para anotar as questões e responder, tá certo? Desejo a todos um bom trabalho, estou aguardando o resultado de vocês no e-mail. Escreve a pergunta, por favor, escreva a pergunta no caderno, responda, tira foto e manda no e-mail, tá bom? A todos um bom trabalho.